E paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9 ao verso 20. Trecho da palavra de Deus. Vamos ler inicialmente aqui o versículo 9, que nos diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a meditarmos no texto sagrado, no dia de hoje, entendermos, ó Deus, as Tuas verdades para a Tua igreja, para o Teu povo, para que possamos tirar lições, ó Deus, para as nossas vidas, alimentarmos a nossa alma à medida que nós entendemos as Tuas verdades e aplicamos elas no nosso dia a dia, Senhor. Nos abençoa, ó Deus, e nos guarda. Isso que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vimos no estudo passado que o livro do Apocalipse se divide em duas grandes seções, Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 11 e depois do capítulo 12 ao capítulo 22. Capítulo 1 ao 11 destaca a luta e a guerra que ocorre na terra entre os dois povos, os que servem a Deus e os que não servem a Deus, desenvolvendo aquele tema lá de Gênesis capítulo 3, onde se fala sobre duas descendências. E o capítulo 12 ao 22 é o pano de fundo deste conflito, desta guerra que existe na terra, mas agora tratando do reino espiritual, como Cristo e o diabo, eles estão em intenso conflito e ali os capítulos mostram o desenrolar desse conflito ao longo da história, né? Nós vamos analisar o livro partindo desse entendimento de que o livro é dividido em 7 seções paralelas. Nós argumentamos isso no estudo passado. 7 partes do livro que narram e tratam entre a primeira vinda e a segunda vinda. Não temos uma cronologia do capítulo 1 ao capítulo 22. Nós vamos ver que o próprio livro fala que o escopo dele é as coisas do passado, do presente e do porvir. Isso nos dias do apóstolo João. Então o livro trata também sobre coisas que eram passado para João, coisas que estavam nos dias de João acontecendo e coisas também do porvir. De modo que nós temos o livro tratando essas 7 seções, esses capítulos que tratam entre primeira vinda e segunda vinda. E à medida que essas seções elas vão se apresentando, elas vão aprofundando, elas vão desenvolvendo, elas vão trazendo mais informações sobre cada texto, cada tópico que é tratado em uma seção, né? Nós estamos e vamos analisar as 7 seções, mas também nós vamos ver que elas não são meras repetições, mas elas vão apresentando um quadro progressivo, e nós isso também analisamos no estudo passado, né? Estamos analisando a primeira seção, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, e ali nós vimos no capítulo 1, verso 1 ao 3, o prólogo, destaca o objetivo do livro, que é mostrar, que é revelar, que é descortinar, que não é trazer um enigma insolúvel ao povo de Deus, mas de fato é mostrar a vontade de Deus, os seus decretos, os seus propósitos, o que Ele já fez e o que Ele está fazendo e o que Ele está por fazer ao longo da história. O livro tem esse objetivo de mostrar. E o livro traz um benefício, porque no verso 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E é assim que o livro se inicia, com um chamado a usufruirmos do seu ensino, da sua exortação, da sua orientação, porque ao entendermos essas verdades, nós seremos certamente abençoados. Apocalipse 1, versículo 3, ele nos ensina que há uma bem-aventurança para aqueles que ouvem o ensino do livro, aqueles que se beneficiam com essa instrução ao ouvir do Senhor, ao colocar em prática
E é assim que ele termina a primeira parte desses 3 primeiros versículos do capítulo 1, destacando que bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o livro ele nos chama a usufruirmos dessa bem-aventurança. O livro ele é relevante para as nossas vidas e ele traz benefício para o nosso viver à medida que nós usufruímos disso, dos seus ensinos, das suas verdades que são para a nossa vida, o nosso viver. Mas em seguida nós analisamos o capítulo 1, verso 4 ao verso 8, e vimos ali uma dedicatória às 7 igrejas. Há uma saudação trinitária, onde se fala do Pai, do Filho e do Espírito, da parte de Deus para as 7 igrejas que serão alvo especialmente do capítulo 2 e capítulo 3, mas o livro como um todo, né, é tratado para ser entregue às igrejas, e essas igrejas certamente representam todas as igrejas cristãs, né, por isso o número 7, para contemplar esse conceito de totalidade de todas as igrejas, de todas as épocas. Elas devem ouvir esse ensino e elas devem usufruir dessas verdades e dos benefícios que nós temos à medida que nós contemplamos o texto sagrado, né? São para as 7 igrejas da Ásia. Nós vimos também uma palavra de adoração, quando se fala da glória do Filho, da glória do Pai. E especialmente nós terminamos o capítulo 1, verso 7 e verso 8, com a informação em destaque sobre a grandeza do Filho e a grandeza do Pai e a sua realeza, especialmente no momento em que ele volta na segunda vinda, um retorno glorioso, visível a todas as pessoas em glória, isso para evidenciar que Deus sempre esteve no controle, no domínio sobre todas as pessoas e sobre todos os reinos. E no verso 8 volta a falar do Pai, aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a partir daí o texto entra na verso 9 ao verso 20, quando trata sobre uma visão que João teve. Ele começa, em primeiro lugar, no verso 9 ao verso 11, a tratar sobre o contexto da visão, como ele estava no momento em que o Senhor vai até ele e faz ele contemplar aquilo que o Senhor está mostrando e ao mesmo tempo ouvir os ensinos que estão associados àquela visão. O verso 9 que nós já lemos diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Uma das características do apóstolo João, que podem ser vistas tanto na segunda carta de João como na terceira carta, é ele se apresentar não como alguém que está acima do povo, mas alguém ao lado do povo, servo junto com os irmãos, que passa pelas mesmas lutas, mesmas dificuldades. Ele escreve a segunda carta de João e terceira carta de João, se apresentando como um presbítero no meio da igreja, como um dentre eles, dando orientações, dando recomendações da parte de Deus, para que a igreja entendesse e vivesse dentro da sua vontade a fé, aquilo que o Senhor estava revelando para a igreja. Ele é o irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele trata aqui sobre 3 temas: tribulação, reino e perseverança em Jesus. Estes temas eles foram mencionados, especialmente o tema do reino, e ele tem a ver com o livro como um todo, e com o contexto em que João se encontra, e com o chamado que ele tem para a igreja da parte de Deus. Deus é quem reina, ainda que o Império Romano está aprisionando algumas pessoas, e nesse caso João está preso por ter defendido a verdade, defendido a palavra de Deus. Ele se encontra na ilha de Patmos, mas ele vai apresentar no livro o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é quem domina sobre tudo e todos. Ele está vivendo uma tribulação, e nesse contexto de tribulação, o que se espera do verdadeiro cristão é perseverar na fé.
Esse tema da perseverança é um tema que vai ser tratado intensamente no capítulo 2 e capítulo 3. Porque muitos sucumbiram diante das tribulações, não contemplando quem estava de fato sentado no trono como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles temeram Roma, eles temeram os homens, e eles, no meio dessa circunstância de tribulação, eles não perseveraram e eles entraram em aliança com essas pessoas, com a cultura da época, com o Império Romano, para eles não terem problemas e até terem alguns lucros e alguns benefícios na caminhada deles. João é aquele que é companheiro dos irmãos e passa pelos mesmos problemas que eles estão passando na tribulação. Ele é pertencente ao reino e ele perseverou e por isso ele está preso. E o livro é uma convocação a perseverarmos do Senhor, ainda que sejamos perseguidos por lutas, dificuldades, por provações, por chamadas a fazermos alianças com o mundo que se corrompe mais e mais. Isso é uma tribulação, reino e perseverança em Jesus, no Evangelho, na palavra de Cristo. Ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós já vimos anteriormente que esse par de expressões, palavra de Deus e o testemunho de Jesus, diz respeito a... Ele percorre vários trechos do livro do Apocalipse e ele diz respeito a esse conceito de ouvir a palavra de Deus, defender a palavra de Deus, ser uma testemunha viva de que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele é o Rei dos Reis. E o chamado que a igreja tem da parte do Senhor de viver esse testemunho, de testificar perante o mundo que Jesus é o nosso Redentor, é o Rei dos Reis. Ao defender essas verdades perante o Império Romano, João teve problema e ele acabou preso na ilha de Patmos. Mas ele, no versículo 10 do capítulo 1, ele passa a descrever o evento da visão. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele vai descrever que no dia do Senhor ele teve uma visão, ele foi achado em espírito. Essa expressão no dia do Senhor é uma referência ao primeiro dia da semana, aquele que na nova aliança passa a ser o dia em que a igreja se reúne para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Essa expressão ela não diz respeito ao dia do juízo, o dia do julgamento, porque o livro vai tratar sobre o passado, o presente e o futuro, sobre os dias de João. Ele está falando do momento em que o Senhor foi até ele para dar a revelação. Ele estava preso, ele estava privado de se reunir com a igreja para, em comunidade, adorar a Deus, como a igreja do Senhor faz no primeiro dia da semana, nova aliança, o dia do Senhor, o dia em que a igreja se reúne para adorar e exaltar o seu santo nome, o dia em que é um marco voltado ali para o dia da ressurreição de Cristo, porque é o momento em que Cristo entra no descanso, segundo Hebreus capítulo 4, verso 10. Assim como a igreja no Antigo Testamento adorava a Deus no 7º dia, a igreja da Nova Aliança adora a Deus no primeiro dia, porque é o dia em que o Filho entra no descanso, assim como o Pai, ele descansou das suas obras. Nesse dia em que o Império Romano estava privando João de se reunir com a igreja, com o povo, o Senhor vai até ele para dar a ele uma visão, para servir de alimento ao povo de Deus, para a igreja de vários momentos, de vários séculos, e elas vão se reunir, elas vão meditar nesse texto sagrado, em que Deus foi ao apóstolo João para dar do seu ensino, da sua revelação, nesse dia, no dia do Senhor. O dia em que a igreja se reúne para adorar a Deus. Deus foi a ele, foi ao seu encontro.
E ele ouviu atrás dele uma voz como de trombeta. A referência que aparece muito no Antigo Testamento. E aí que nós começamos a perceber uma série de citações e alusões a textos do Antigo Testamento para falar da glória de Deus, a glória da sua voz, o som da sua voz remetendo ao seu poder, o poder da sua palavra, o poder da sua pessoa. Uma referência ao evento do Sinai ali em Êxodo capítulo 19, verso 16 e Êxodo 20, verso 18. Destaca ali aquele episódio onde Deus falou e houve trovões e a sua voz é como uma voz de trombeta. Mas a visão ela nos mostra um propósito. O propósito é que seja escrito para ser entregue às 7 igrejas. Aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, ele vai escrever e vai orientar aquelas igrejas. As igrejas, de fato, são igrejas que viviam naquele contexto, naqueles dias de João, mas que, ao mencionar as 7 igrejas, ele está fazendo com que esse ensino seja relevante para todo o povo de Deus. O 7 representa a ideia de totalidade, né? Toda a igreja, todo o povo de Deus, de todas as eras, elas vão receber um ensino da parte do Senhor e devem ouvir esse ensino. 7 igrejas que vão contemplar a visão. João vai escrever sobre aquilo que ele viu e ele vai escrever sobre aquilo que ele ouviu. E essas duas coisas elas estão interligadas. Nós vamos perceber ao longo do livro que aquilo que é mostrado para João, ele está relacionado com aquilo que é ensinado logo em seguida. E nesse sentido nós entramos na segunda parte do texto, que é Apocalipse 1, verso 12 ao verso 16, quando é a visão propriamente dita. É a visão sobre Cristo glorificado. Esse bloco de texto é um bloco que vai ser citado continuamente quando nós tratarmos o capítulo 2 e o capítulo 3. E aquilo que é mostrado aqui no verso 12 ao verso 16, ele vai ser como que desenvolvido, aplicado à realidade de cada igreja, para que a igreja entenda aquilo que viu como algo relacionado àquilo que ela está ouvindo sobre uma determinada situação que ela está enfrentando. É a descrição de Cristo glorificado, a descrição daquele que está acima de todas as perseguições, acima de toda a arrogância do Império Romano, que acha que pode dominar sobre o povo do Senhor. A igreja pode estar presa na ilha de Patmos, como o apóstolo João, mas a igreja que reconhece que o Senhor é o Rei dos Reis, ela contempla a glória e o poder de Cristo. E o Senhor lhe mostra agora o Cristo glorificado, o Cristo exaltado. Várias figuras são apresentadas do Antigo Testamento. Veja o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O cenário é o cenário do tabernáculo e do templo. Ele contempla 7 candelabros de ouro que a própria narrativa, até o verso 20, vai nos esclarecer que se trata da igreja, dessas 7 igrejas que representam todas as igrejas de todas as eras. Os candelabros o candelabro estava ali no tabernáculo e é o símbolo de Israel, é o símbolo do povo de Deus. E agora esse símbolo é aplicado para a igreja, porque a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Não existem 2 povos. É apenas um povo de Deus, onde no Antigo Testamento os termos que são ditos para Israel agora são aplicados para a vida da igreja. Se Israel é apenas um povo de uma nação e por isso um candelabro, agora nós temos a igreja como a união de vários povos, de várias nações, línguas. E por isso a representação em 7 candelabros para destacar essa
a igreja como um só corpo, mas agora unido de várias partes do mundo, de vários povos. 7 candelabros, o símbolo do candelabro de ouro destaca como a igreja é preciosa diante do Senhor, ela é representada por um candelabro de ouro. Destaca a missão da igreja, que a igreja ela é chamada, estabelecida por Deus para ser luz perante o mundo, perante as nações. Destaca o valor do povo do Senhor diante daquele que está no meio dos candelabros. O Senhor, Ele anda no meio do povo de Deus, olhando as suas dificuldades, as suas realidades, os seus sofrimentos. Olha o comportamento do povo de Deus. Isso é um ponto que vai ser desenvolvido no capítulo 2 e capítulo 3. O Senhor está andando no meio das 7 igrejas. Ele olha aquilo que a igreja está vivendo, o modo como ela está agindo e reagindo diante do Império Romano. Diante das propostas que o mundo faz para a igreja, o Senhor está andando no meio da igreja e vendo tudo aquilo que está acontecendo. Se o Império Romano se apresenta como um grande império, um grande rei, o grande imperador para convidar o povo, para fazer com que o povo entre em aliança com ele, a igreja também precisa saber que o Rei dos Reis está no meio da igreja, está andando no meio do povo, está vendo cada comportamento e cada reação que o povo de Deus faz ao longo da sua caminhada. Ele é descrito como um sumo sacerdote, o filho do homem, uma referência a Daniel capítulo 7, referência tanto à sua humanidade como à sua divindade. O Daniel capítulo 7 desenvolve a eternidade de Cristo, aquilo que vai ser tratado mais à frente no verso 14, mas aqui o verso 13 desenvolve sobre o elemento dele como sumo sacerdote. Ele é descrito como aquele que tem vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa palavra é uma palavra de consolo e conforto para a igreja, porque o sumo sacerdote é aquele que intercede em favor do povo, é o mediador que traz consolo ao coração do povo, é aquele que derrama misericórdia e graça, ele traz cura ao coração do povo, ele ajuda o povo em favor do próprio povo, para que o povo viva em comunhão com Deus, para que o povo seja restaurado. Então sabemos que nós temos o Rei dos Reis como nosso sumo sacerdote, isso é consolo para a vida da igreja. Ainda que o Império Romano se apresente como aquele que é poderoso, o verso 14 nos apresenta o Rei dos Reis como aquele que é eterno. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como alva, lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo. Os dois aspectos da pessoa de Cristo para a vida da igreja. Ele é eterno, Ele é soberano e nós podemos descansar ao servirmos esse Senhor soberano. Mas há um outro aspecto que nós devemos lembrar. Os seus olhos contemplam tudo. Ao entendermos que nós servimos o Rei dos Reis, nós precisamos, como povo de Deus, entender que Ele está contemplando tudo aquilo que está em nosso coração, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos. Ele está no meio da igreja, contemplando cada detalhe, cada ato da igreja. Aquilo que é contra a vontade dele, Ele reprova e vai trazer consequências para a vida da igreja e continua trazendo. Verso 15 diz: os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como um som de muitas águas. O verso 15 destaca esse elemento dele como juiz, como aquele que destrói todos os seus inimigos. Isso é o que representa os pés de bronze. A sua voz é poderosa, a voz como de muitas águas, uma expressão que se repete no Antigo Testamento. Nós estamos contemplando aquele que pode nos ajudar como somos sacerdote e por isso nós entendemos que Ele é misericordioso. Mas nós também precisamos entender a sua santidade e as implicações de nos rebelarmos contra Ele, porque Ele contempla o mais interior do homem e Ele pune aqueles que se voltam contra Ele. O verso 16 termina a visão dizendo: na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes.
seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é aquele que tem na sua mão 7 estrelas. As 7 estrelas serão explicadas no versículo 20, que faz referência aos anjos e que é entendido como os mensageiros da igreja, os pastores das igrejas. Eles são descritos como estrelas, eles estão na mão direita e a mão direita é o símbolo do canal da bênção, um canal para abençoar a igreja. A instrumentalidade de como o Senhor usa esses pastores para orientar a igreja, para alimentar a igreja, para abençoar a vida da igreja. Eles estão na mão direita do Senhor, daquele que é o Todo-Poderoso. Eles são como estrelas, no sentido de que eles, à medida que eles ensinam a palavra de Deus, eles vão levar luz ao coração do povo, eles vão levar a luz diferente dos conceitos e práticas de trevas que existem no mundo. Da boca desse Senhor Todo-Poderoso é que sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele é aquele que está prestes a combater aqueles que se revoltam contra o Senhor. O elemento da espada, da sua palavra, dos seus decretos, que vão ser derramados sobre os seus inimigos, sobre aqueles que não contemplam a verdade, que não vivem a verdade do Senhor. O elemento do seu rosto brilhando como o sol destaca a sua santidade, a sua pureza. A sua ira está associada à sua santidade. Ele é aquele que brilha, aquele que revela a sua glória, a sua pureza. Por isso, chegamos à terceira parte da visão desse texto, quando nós contemplamos aqui as implicações da visão para a vida do apóstolo João e para cada um de nós. Primeiro, no verso 17, diz: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O primeiro aspecto é que, ao contemplarmos a santidade, a glória de Deus, nós devemos entender como nós somos distantes dele, como nós somos diferentes dele, como ele é o único que é digno de glória, o único santo, o único sem pecado. Ao contemplar a glória do Senhor, João caiu aos seus pés como morto. A reação dele é porque ele contemplou aquele que é muito acima dele, aquele que é santo. Ele, ainda como apóstolo, mas imperfeito, pecador, aquele que olhou para o seu próprio interior e viu uma distância enorme entre ele e o Senhor, ele cai como morto. Mas ao mesmo tempo o texto nos destaca sobre a graça salvadora de Cristo, a sua misericórdia sobre o seu povo. Porque aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é único, ele é bondoso em derramar as suas bênçãos sobre a vida da igreja. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, e aí novamente a expressão mão direita em um contexto agora muito claro sobre bênção, sobre favor sendo derramado, assim como a mão direita segura as 7 estrelas. A mão direita vai até João, que está debruçado, está caído por contemplar a glória de Deus. A mão direita vai sobre ele para apaziguar o seu coração, para que ele tenha paz. Quando o sumo sacerdote, nós estamos nele, nós estamos em aliança com ele, ele vai até as nossas vidas, ele nos levanta, ele nos traz paz. A sua palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra de encorajamento. Não tenha medo. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que é eterno, aquele que é o Criador, ele é o Redentor, e é ele que sabe das nossas fraquezas, que nos contempla caído e ele nos levanta. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é de fato soberano. O Império Romano tenta governar sobre vários povos, mas somente um tem as chaves da morte e do inferno. É de fato o soberano da história. Somente um é o soberano juiz de toda a história, de todas as nações.
é Ele que controla a vida e a morte, é Ele que controla quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O verso 19 nos apresenta o escopo do livro. Depois de apresentar a visão, depois de restaurar a paz ao coração do apóstolo João, o verso 19 diz: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Aqui, logo no primeiro capítulo do livro, o texto nos apresenta o escopo desse livro. O livro ele trata sobre o passado de João. Ele trata sobre a primeira vinda de Cristo, alguns momentos da primeira vinda, algumas circunstâncias do que acontece no primeiro momento em que Cristo vem para a igreja. O livro está tratando também sobre os momentos e as circunstâncias que João está vivendo, nesse momento em que ele está preso, sobre o domínio do Império Romano, no momento em que a igreja está passando dificuldades, alguns estão sucumbindo a essas alianças propostas por Roma, pelos sindicatos, pelos comerciantes, como uma grande estratégia para ter lucros e ter benefícios na terra. Mas o livro também trata sobre o porvir e a consumação de todas as coisas até o momento da segunda vinda de Cristo. Esse elemento é muito importante nós entendermos introdutoriamente à medida que nós vamos começar a analisar o texto, para nós não entendermos que tudo que diz respeito a Apocalipse diz respeito a momentos antes da segunda vinda de Cristo. O próprio livro, na sua introdução, ele já nos ensina, já nos orienta. O Senhor disse a João que parte do que está sendo dito a ele diz respeito ao passado e ao presente de João, que para nós é passado. Então, com esse entendimento, nós vamos analisar o livro do Apocalipse tentando entender onde encaixar cada circunstância entre essas três divisões que são ditas pelo Senhor. Passado a João, presente aos dias de João e o porvir ao longo da história. Então iremos ver ao longo do livro do Apocalipse como essas profecias elas se encaixam entre as coisas do passado, as coisas do presente e as coisas do porvir, conforme nós estamos vendo aí no versículo 19. O último versículo do capítulo 1 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui o versículo 20 ele nos ajuda a entendermos como nós podemos usufruir das próprias explicações do livro. Se o livro é cheio de simbolismo e coisas que possam parecer difíceis de entender a princípio, nós precisamos olhar para o próprio livro quando esses símbolos eles são explicados. Então, quando nós estamos lendo a partir do verso 12, começa a se falar sobre candelabro, mas no próprio capítulo, ao longo dos versos, chegamos ao verso 20, ele vai explicar o significado das 7 estrelas e o significado dos 7 candelabros. Nós temos aqui a explicação do próprio livro aos símbolos. Essa é uma marca do livro do Apocalipse. Os 7 pastores, eles estão na mão do Senhor, na mão direita do Senhor, como instrumentos para abençoar o povo de Deus, o rebanho do Senhor, por meio do ensino, por meio da disciplina, por meio da orientação, ajudando a igreja a viver dentro da vontade de Deus. Eles são como estrelas que estão na mão do Senhor, no sentido de ser canal de bênção para a vida da igreja. E a igreja é a joia preciosa nas mãos do Senhor. São os 7 candelabros de ouro. Ela é de ouro, ela é preciosa, ainda que o Império Romano está prendendo os servos de Deus, está repudiando aqueles que defendem a palavra e o testemunho de Jesus. A igreja é a luz do mundo. A igreja é quem ilumina aqueles que andam nas trevas dos seus conceitos, das suas práticas.
que se apartam dos caminhos do Senhor. A igreja que é chamada de candelabro. O símbolo que é dado para Israel, para a nação de Israel, agora é trazido para a igreja, é aplicado para a igreja. Candelabro que lá em Zacarias capítulo 4 faz referência à nação de Israel, agora o candelabro é aplicado à igreja, ao povo do Senhor. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. As profecias que tratam sobre Israel agora são aplicadas à igreja, e a igreja é chamada para testemunhar perante um mundo de trevas, a viver nesse mundo corrompido. A verdade do Senhor é viver testemunhando que está no reino de Deus, que serve ao Rei dos Reis, enfrentar as tribulações, mas perseverar acima de tudo, confiando na palavra de Deus, confiando no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos parece que o modo como nós reagimos diante dos dias difíceis, ele está associado ao que estamos contemplando diante dos nossos olhos. Se o que contemplamos é um império mundano, o rei terreno, aquele que tem poder na terra, nós sucumbimos, nós entramos em aliança com ele, nós tentamos fazer o que muitas igrejas fizeram ali no capítulo 2 e capítulo 3. Elas entraram em aliança com sindicatos, a cultura, as festividades daqueles dias que envolviam rejeitar alguns princípios da palavra de Deus. Nós chegamos aqui ao fim da análise do primeiro capítulo e creio que nós podemos destacar alguns conceitos que aprendemos ao longo desse texto. Em primeiro lugar, é como ali no verso 9 ao verso 11 trata sobre o contexto da visão em que o apóstolo João está preso pelo testemunho, como isso tem relevância para as nossas vidas. Ele foi preso porque ele não quis se corromper, ele não quis entrar em aliança com o Império Romano, ele não quis assimilar as práticas e as crenças pagãs daqueles dias. Estava muito claro no coração dele quem era o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores. O que nós precisamos pensar é como essa realidade e esse problema é tão presente nos nossos dias, quando muitas vezes nós queremos negar alguns conceitos, algumas práticas da palavra de Deus, simplesmente para nós entrarmos em aliança e nós não perdemos alguns benefícios na vida, em nosso viver. Nós queremos entrar muitas vezes em aliança com as coisas desse mundo, com conceitos, modo de vida, para nós não termos problemas em nosso viver. O segundo conceito que nós podemos aprender desse texto, especialmente olhando para a visão do verso 12 ao verso 16, é sobre como o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é bondoso para com a sua igreja, ele está intercedendo por nós, ele está andando no meio de nós, no meio do povo de Deus, no meio das igrejas, como ele está prestes a nos abençoar. Nós aprendemos sobre a bondade e misericórdia de Deus, como ele é gracioso para conosco, ainda reconhecendo as nossas fraquezas. Ele coloca a mão direita sobre nós para nos abençoar e derramar a sua graça e sua misericórdia sobre nossas vidas. Mas nós aprendemos também sobre a sua santidade e a sua ira. Ele é aquele que tem os pés de bronze, é aquele que contempla tudo aquilo que as pessoas fazem contra a sua vontade e punirá todos os seus inimigos. Ele pune ao longo da história e vai punir de modo de uma vez por todas na consumação do século. Nós aprendemos essas verdades ao contemplarmos esse ensino do Senhor. O que nós vamos ver no capítulo 2 e capítulo 3 é que muitas vezes o povo do Senhor ele passa a agir contra a vontade de Deus, e aquele que é misericordioso e bondoso para com o povo do Senhor, ele passa a derramar elementos da sua ira sobre aqueles que professam servir ao Senhor, mas que passam a andar, cruzar a fronteira e andar do modo como os ímpios vivem. Eles vão contemplar também esses elementos da ira de Deus. Mas de fato, meus irmãos, nós queremos destacar aqui, concluindo,
Um terceiro aspecto que nós podemos aprender desse estudo é ressaltar esse escopo e a metodologia do livro, né? O livro trata sobre passado, presente e futuro nos dias de João, e nós começamos a contemplar essa metodologia de apresentar símbolos, e os símbolos estão associados àquilo que é ensinado. Eles são explicados e eles são vinculados àquilo que João viu, vai ser exatamente associado àquilo que vai ser ensinado no capítulo 2 e capítulo 3. Por que esses símbolos são ressaltados no capítulo 1? É porque eles estão linkados com aquilo que vai ser tratado no capítulo 2 e capítulo 3. A metodologia de relacionamento entre os textos. O verso 12 ao verso 16 ele está relacionado com o verso 17 ao 20. Assim como nós vamos ver todo esse bloco do capítulo 1, verso 9 ao 20, ele serve como introdução ao capítulo 2 e ao capítulo 3. Né? Todos esses elementos eles serão mencionados novamente no capítulo 2 e 3, serão ressaltados e aplicados a cada realidade específica da igreja. O conceito que nós devemos estar muito claro em nossas mentes ao terminar o capítulo 1 é quem está com Cristo, aquele que de fato é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está na luz. É ele que tem o brilho mais forte do que o sol. É ele quem chama a igreja de candelabro, aquela que ilumina o mundo, ainda que o mundo repudia aos conceitos da palavra de Deus. O mundo até pode aprisionar aqueles que servem ao Senhor, mas o mundo anda em trevas. E somente aquele que está em Cristo, aquele que anda em Cristo, é aquele que anda na luz. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça aplicar as suas verdades aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, pela Tua bondade e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a aplicarmos as Tuas verdades ao nosso viver. Nos ajuda, Senhor, a aplicarmos esse texto diante de dias em que muitas vezes nós vemos o mundo nos apresentar propostas, conciliações, alianças, ó Deus, contra a Tua verdade. Mas nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes, confiarmos na Tua verdade, que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e descansarmos, ó Deus, confiados na Tua glória. Nos abençoe e nos guarda, Deus, isso que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém.